Muito bem, abra sua Bíblia aí na sua casa, e você que está aqui, Levi e Isabela, bem na minha frente, em Êxodo, capítulo 12, para nós falarmos por alguns instantes sobre a igreja e o coronavírus. A igreja e o coronavírus. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. O Senhor falara com Moisés, e Moisés então falou com o povo, e deu instruções ao povo que iria finalmente sair do Egito, depois de muito trabalho da parte de Deus através de Moisés. Então finalmente veio a última praga, aquela que mexeria profundamente no coração do homem mais poderoso da terra naqueles dias, o faraó, e finalmente então ele deixaria o povo do Todo-Poderoso cumprir o seu destino, para que a profecia liberada para Abraão há 430 anos atrás se cumprisse. Êxodo, capítulo 12, versículo 13. O sangue, porém, será para vós um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não vos atingirá quando eu ferir o Egito. Oremos. Pai, que a tua mão prevaleça sobre as nossas vidas, que a tua boa mão prevaleça sobre nossas cabeças, sobre os nossos corações, que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, se intensifique sobre as nossas vidas, trazendo, ó Pai, capacidade plena de raciocínio, trazendo, ó Pai, quietude interior, que sejamos sim precavidos, mas não desesperados, que sejamos sim cuidadosos, mas não alarmados, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Fala conosco, ó Pai, através desta palavra, fala com o teu povo, ó Deus, que está agora nos ouvindo, de suas casas, alguns, quem sabe, dentro do carro, outros em algum estabelecimento, mas fala com o teu povo que nos ouve nesta hora. É a minha oração, é o meu clamor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu também te peço, Pai, que essa loucura que está se tornando o Brasil, Mato Grosso do Sul, o mundo, todo o planeta Terra, por causa desse alvoroço de caos financeiro, sirva para que todo ser humano perceba que a pessoa em quem nós devemos confiar não é mamão, não é o dinheiro. Nós precisamos, devemos aprender a confiar no Senhor, o dono do ouro, o dono da prata, o único que pode fazer chover comida do céu e roupa se esticar no corpo. Poderoso Deus, seja conosco nesta hora. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Pois bem, a igreja e o coronavírus. Todos nós sabemos que esse versículo 13, como eu já disse, trata do livramento de Deus em favor do seu povo. Povo que Deus levantara de um único homem, um idoso de 75 anos e uma idosa de 65 anos. Deus não está sujeito ao nosso cronos. Deus existe no ambiente de Kairos. O tempo de Deus é o eterno, o que não tem começo e também não tem fim. Mas nós existimos, desde que o pecado entrou na terra, dentro de uma cronologia. E essa cronologia, segundo a palavra de Deus, ela estabelece começo, meio e fim para todas as coisas sobre a face da terra. E no calendário divino havia chegado o tempo de o povo de Deus, que começou de um casal estéril e agora já eram há cerca de 5 milhões de pessoas, saírem então da terra onde eles estavam escravizados há mais de 400 anos.
E como eu já disse antes, e vou repetir mais uma vez, quando a 10ª praga foi derramada sobre ou contra os egípcios que dominavam o povo de Deus, então, debaixo da instrução que o próprio Deus dera a Moisés para instruir o povo do Senhor, a ordem era: recolham-se para as suas casas. Todos os primogênitos daquele grande e poderoso país chamado Egito, um dos poucos que se colocou à frente do povo de Deus e ainda existe, quando a praga veio para exterminar todos os primogênitos, se os judeus não quisessem também ficar sem os seus primogênitos, eles precisariam recolher-se para as suas casas. E a casa de cada um deles precisaria ser marcada com o sangue de um cordeiro sem defeito. O cordeiro que prefigura o Cristo do Novo Testamento. O cordeiro deveria ser morto e o seu sangue então marcar os umbrais das entradas das casas, para que quando o enviado de Deus, que veio para matar o primogênito, passasse e visse a marca do sangue no umbral daquela casa, era o sinal de que aquela casa então era para ser poupada, porque ali estavam aqueles que pertenciam ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus vivo e verdadeiro, o Deus que agora ainda ama Israel, mas que não é mais o Deus apenas de Israel, o Deus que agora é o Deus de todos os povos, tribos, línguas e nações. É esse Deus a quem nós adoramos, é a esse Deus que nós servimos. O lugar então de segurança, nos dias de Moisés, era então a casa marcada pelo sangue do Cordeiro. Eu e você cremos e sabemos que sobre nós, espiritualmente, está o sangue de Cristo Jesus. Nós temos a marca da promessa e ainda o selo que é o Espírito do Senhor. Por isso, como povo obediente às autoridades constituídas, nós estamos recolhidos em nossas casas. Lá no Egito, a ordem para se recolher, viera do Todo-Poderoso, através de Moisés. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a ordem para se recolher veio através do prefeito da cidade. Quando Deus mandou que o povo se recolhesse, para que fosse poupado do anjo da morte o seu primogênito, o querer de Deus era mostrar a sua grandeza e preservar o mais velho de cada família. E agora, quando o prefeito manda que nós nos recolhamos em casa e só saiamos por motivo de extrema necessidade ou para trabalhar, é também para poupar a vida. Mas agora não do primogênito da casa, agora principalmente para os mais velhos, para os pais, para os avós, para aqueles que estão mais vulneráveis a essa praga chamada coronavírus. Então eu, como pastor da igreja, tendo fé que Deus é o Deus que guarda, não posso ser egoísta. Então, pela fé, reuni o povo como um líder expoente que manifesta uma fé muito grande para mostrar que a Aliança Cristã é uma igreja de muita fé. A fé nos faz principalmente obedecer às autoridades, quando as autoridades não se levantam contra a vontade de Deus. Esse não é momento para ninguém aproveitar para se engrandecer. Esse é momento para nós instruirmos o nosso povo, para que a vida seja preservada. Esse é momento de nós pensarmos 2, 3, 4, 5, 10 vezes antes de irmos lá na casa dos nossos avós, porque pode ser que ao sair de casa para ir na casa do seu avô, da sua avó, do seu pai, da sua mãe, no caso da minha mãe, que já tem 70 anos, você passa no posto de gasolina, no posto de combustível, você passa no supermercado, e ao inserir sua máquina no cartão, ao inserir o seu cartão na máquina de cartão, ali
esteja contaminado e você, sem saber, sem tomar os devidos cuidados, é contaminado, chega lá na casa da sua mãe para ver a sua amada e passa o vírus para ela. Então, o motivo de se recolher, de se movimentar menos, é para não ser veículo de transporte para essa praga chamada coronavírus, que não é uma ilusão, é uma realidade, ela existe. E em países que estão muito à frente de nós na medicina, na tecnologia, ele está causando um estrago terrível e matando principalmente aqueles que infelizmente para o nosso país não vale muita coisa. Nós sabemos disso, que no Brasil velho não vale muita coisa, mas para Deus os velhos são tão importantes quanto os recém-nascidos. Nós como igreja precisamos ter responsabilidade com os nossos avós, bisavós e pais. Por isso estamos obedecendo ao decreto municipal, obedecendo às autoridades e cultuando a Deus de casa, juntos, usufruindo nesse momento do avanço tecnológico chamado internet. Que os dias, amados, são dias terríveis, nós já sabemos e já falamos, não é de hoje, mas a terribilidade dos nossos dias tem tudo a ver agora com essa contaminação que é real, e que nós, povo de Deus, repito mais uma vez, devemos seguir a orientação das autoridades que visam minimizar a contaminação da população. A orientação das autoridades para que o povo se recolha é para minimizar a contaminação, porque ela vai acontecer. Agora, ela pode acontecer ao mesmo tempo em uma larga escala, ou ela pode acontecer em pequenos surtos e em pequena escala, de modo que seja possível socorrer e atender uma maioria. E é bem certo que, estando cada um recolhido na sua casa, não sendo um veículo de propagação, daqui a pouco é quebrado o ciclo dessa contaminação. E a vacina vai chegar, pelo que estão falando, vai chegar de Israel. Mas é bem certo que a China já tem a vacina, porque senão a coisa lá estaria terrível pelo que foi noticiado antes. Se lá já está sob controle, é porque lá já tem a vacina. E daqui a pouco ela vai ser distribuída para todas as nações. Primeiro, aquilo que economicamente precisa acontecer, vai acontecer, aí depois, então, certamente a vacina virá. Mas enquanto a vacina não vem, eu oro para que Deus guarde a minha mãe. E ontem eu disse para ela, não saia para ir para o mercado, não fique recebendo visita na casa da senhora, se resguarde. Eu sei que a senhora tem muita fé, mas tem uma fé inteligente, tem uma fé obediente, tem uma fé que se sujeita às autoridades, porque está escrito em Romanos 13, todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Está na Bíblia. Quem elegeu o prefeito foi o nosso voto. Mas quem o colocou lá através do nosso voto, então? Deus. E a autoridade máxima da cidade estabeleceu o decreto: se recolham. E se eu desobedeço a autoridade, eu estou desobedecendo quem? Deus. E quando eu desobedeço Deus, eu saio de debaixo da sua proteção. Por isso, nós como igreja, estamos respondendo ao decreto do nosso prefeito. E em obediência, estamos aqui nesse templo, que cabe 400 pessoas, um pouco mais apertado, dá para chegar até 700, mas é contra a lei também, em 6 pessoas, para obedecer aquilo que foi ordenado pela nossa autoridade imediata, o prefeito Marquinhos Trade. O lugar para nos resguardar é debaixo das asas do Altíssimo. O Salmo de número 91, versículo 4 diz:
Ele te cobre com suas penas, e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura, o lugar para resguardar as nossas vidas é debaixo das asas do Altíssimo, e cada família na sua própria casa. A obediência me leva para a minha casa, e lá na minha casa Deus me coloca então debaixo das suas asas, e se eu precisar sair, tomando os devidos cuidados, eu saio, na confiança de que continuo debaixo das asas do Altíssimo. Vocês me entenderam? Os que estão em casa estão me entendendo? Vamos nesses dias levantar clamores a Deus juntos no Espírito Santo, mas cada um na sua própria casa. Vamos levantar clamores a Deus juntos, porque embora separados, o mesmo Espírito habita em nós, e juntos vamos clamar a Deus, e evitar o máximo possível de contato físico, como muito bem no domingo frisou aqui o nosso irmão Dr. Cury. Evite pegar na mão, evite abraçar. Se quiser jogar beijo, joga a 2 metros de distância, para não correr o risco de sair um cuspe e pegar bem no beiço do outro. Eu vou jogar beijo para o Levi, para a Isabela, 3 metros de distância, não tem perigo. Aqui, enquanto eu estou falando, algumas vezes eu já vi gotícula sair pela minha boca, interessante, nunca vi antes, hoje eu estou vendo. É um negócio, não é? As notícias começam a nos fazer ver coisas que nunca vimos antes. Por isso que é preciso descansar debaixo das asas do Altíssimo, senão você começa a ver chifre na cabeça de cavalo, aí o medo vai fazer a sua imunidade baixar, e você então vai correr muito mais riscos. É o que nós cantamos aqui. Cada vez que a nossa fé é aprovada, nosso Deus nos dá a oportunidade de crescermos um pouco mais. É o que nós cantamos aqui. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Nós não estamos trancados em casa por causa do medo ou por falta de fé. Nós estamos recolhidos para os nossos lares por obediência. E a obediência quebra a maldição, e que através da obediência Deus nos livre da maldição nos alcançar, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se toda a cidade seguir a orientação, o contágio será minimizado, e muito mais rápido ficaremos livres do perigo e do risco de muitas pessoas ao mesmo tempo se contaminarem e não terem como ser atendidas. Vou repetir, irmãos, nós cremos na proteção de Deus, nós confiamos no nosso Deus de todo o nosso coração, é nele que nós depositamos a nossa esperança, mas também devemos ser prudentes, como eu já disse e repito pela 3ª vez, e obedientes às autoridades constituídas. E nesse caso, a instrução de se recolher em nossas casas não vai em nada contra a palavra de Deus. Tem muito crente teimoso, cheio de querer, que agora vai dizer, eu não preciso seguir a orientação do homem, eu sirvo a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus usa o homem. E a palavra de Deus, como eu já li aqui, diz que Ele instituiu autoridades. E a autoridade máxima do nosso município disse para as famílias de Campo Grande, se recolhem em suas casas. O contrário é desobediência. E segundo Romanos 13, é desobediência ao próprio Deus. Ao Deus que quer que nós tenhamos fé. Ao Deus que quer que nós creiamos que Ele é poderoso para nos livrar. E ao Deus que nos deu o seu Espírito para sermos obedientes. E eu vou repetir, o decreto do prefeito da nossa cidade não vai em nada contra a palavra de Deus. Pelo contrário,
ele estabelece a vontade de Deus. Os 10 mandamentos, por exemplo, foram deixados para preservar a vida, para que o ser humano viva bem. E o decreto municipal, daqui a pouco o estadual, o federal, é para preservar a vida. Existem sim situações que, se obedecermos às autoridades, nos levantaremos contra a vontade de Deus. Exemplo, Atos capítulo 4, Pedro e João foram usados para curar um cego que há muito tempo ficava pedindo esmola na porta do templo, chamada Formosa. Jesus certamente passara por ali algumas vezes, mas Jesus, na sua presciência, sabia que aquele não era para ser curado por ele, era para ser deixado por Pedro e por João. Então, quando Pedro e João estão passando por ali, e o mendigo pede uma esmola, o aleijado pede uma esmola, Pedro e João dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E isso causou um desconforto terrível na vida dos religiosos de profissão daqueles dias. Eles ficaram com uma dor de cotovelo imensurável, porque eles tinham certeza que quando Cristo foi crucificado, cessaram então os milagres. Quando Cristo foi crucificado, cessaram então os sinais. Quando Cristo foi crucificado, acabou aquela seita do Nazareno. Mas eles estavam enganados. Aquilo que Jesus fizera agora continuava a acontecer através de pessoas simples como você e eu. E por causa disso, Pedro e João foram presos. E nós vamos ler uma pequena parte do trecho que narra a imposição das autoridades sobre a vida deles e a reação deles. Atos capítulo 4, versículo 15. Olha, irmãos, você que está em casa, eu acho que aqui no templo, os irmãos colocaram o ar-condicionado na temperatura 30. De certo, eles estão sabendo que o calor mata o vírus. Então, aqui nós estamos numa sauna, viu? Nós estamos aqui numa sauna, de certo, é para não ter perigo de ser contaminado. De ser contaminado. Atos capítulo 4, versículo 15 diz assim: e por isso ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir entre si, argumentando: que faremos a esses homens? Pedro e João: pois todos os habitantes de Jerusalém sabem que por meio deles foi realizado um sinal miraculoso comprovado, o qual não temos como negar. Todavia, para que isso não se divulgue ainda mais entre o povo, vamos intimidá-los, exigindo que a ninguém mais fale sobre este nome. Então, convocando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, tampouco ensinassem em o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram-lhes: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo quanto vimos e ouvimos. Pois bem, irmãos, num caso como esse, não dá para obedecer às autoridades, porque aquilo que as autoridades estão pedindo contraria a ordem de Deus. Mas no caso do decreto do prefeito, a nossa obrigação é obedecer, porque ela estabelece a vontade de Deus, a preservação da vida, principalmente dos idosos, dos mais velhos. O decreto do governo municipal está alinhado à palavra de Deus, que nos ensina a preservar a nossa vida e a do nosso próximo. Por isso, não teremos cultos conforme o mandato de segurança municipal. Não teremos cultos com o povo todo aqui, mas teremos culto no domingo de manhã e teremos culto domingo à noite. Nós vamos estar aqui para adorar a Deus, nós vamos estar aqui para pregar a palavra de Deus, nós vamos estar aqui para ter comunhão online, mas não apenas online,
A nossa comunhão é no Espírito Santo. É pelo poder do Espírito Santo. Nós estaremos aqui. Cultos com ajuntamento não podemos ter. Somos obedientes e assim seguiremos até a segunda ordem. Grupos familiares nós continuaremos, mas cada família com os da sua própria casa. Mas apóstolo, na minha casa não tem GF e eu ia na casa do fulano, então essa semana vai ter na sua casa. Essa semana vai ter na sua casa, você peça para o seu discipulador, se você não tem, peça para quem tem discipulador, essa pessoa vai ter o estudo até amanhã à tarde, e você faça o grupo familiar lá na sua casa. Quem fazia na quarta, faça na quarta, quem fazia na quinta, faça na quinta, quem fazia na sexta, faça na sexta. Nós vamos continuar com os grupos familiares, mas exclusivamente para a família, porque você não sabe por onde andou aquela pessoa que vai até a sua casa. Tudo bem, de repente vai só ele e a esposa lá, mas ele trabalha num posto de gasolina, e você acha que as pessoas vão parar de abastecer? Eu mesmo saindo daqui vou ter que ir ao posto abastecer. Então, de repente, você está lá se resguardando e vai um contaminado na sua casa, vai te contaminar. Aí você levou a sua bisavó para ficar lá com você, protegida, debaixo da casa de um crente, e o crente foi contaminado pelo irmão que foi lá participar do GF. Então, nós vamos continuar tendo grupo familiar, vamos continuar, mas cada família na sua casa, amém? Os discipulados também vão continuar, graças a Deus, eles serão realizados através do smartphone. Você pode ligar por vídeo para o seu discípulo pode ligar para você, e você vai poder ver a cara dele, ele vai ver a sua cara, ou então a sua face, para ficar mais elegante, mais bonito, ou o seu rosto. Então você o vê pelo WhatsApp e ele vê você pelo WhatsApp. Tem outras maneiras, né? Como que é no Skype? Você também pode instalar o Skype aí no seu computador e fazer discipulado pelo Skype. Discipulado individual só do marido com a esposa e da esposa com o marido. Esses podem não apenas fazer discipulado, mas outras coisas também, né? Que agora nós vamos ter mais tempo, vamos estar mais descansados, dá para namorar também, e quem é casado pode namorar, inclusive faz bem para a imunidade, viu? Aproveite, aleluia! Os discipulados continuarão como? Online, por vídeo, por Skype ou por voz, conforme o desejo e a opção de cada um. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Seria muito precioso que estabelecêssemos nos nossos lares oração em família, pelo menos 3 vezes por dia. Seria muito precioso que você, que está limpo, purificado, guardado, com a sua despensa cheia, mas que serve a Deus e por isso não é um egoísta, em si mesmado. Você não é uma ilha, você é um servo do Deus Altíssimo. Você é aquela pessoa que crê que melhor é poder dar do que precisar receber. E isso não é só para recurso financeiro, é também para oração, por clamor, por busca da face de Deus. Estabeleça aí na sua casa, juntos, como família, buscar a Deus 3 vezes por dia, com 3 motivos específicos. Primeiro, para agradecer o livramento que Deus está nos dando. Amados, Deus está nos dando um grande livramento. As autoridades do nosso país estão apavoradas, elas estão com medo. E tem um ditado que diz que o valente morre rápido e o medroso morre de velho. Não era bem assim, mas acabei de inventar um. O valente morre rápido, mas o medroso morre de velho. Lá na Itália,
Ninguém estava acreditando que o vírus ia pegar lá. Ninguém estava acreditando que o coronavírus tinha essa força toda, porque o discurso é que ele é como uma gripezinha, e é verdade, para a maioria é, mas para muitos não é letal, é fatal, é terrível. Graças a Deus, as autoridades do país, mesmo sabendo que parando tudo a economia vai ficar pior do que está, as autoridades da nossa nação deram a ordem para que o povo se recolha para suas casas. Então eu quero desafiar você a ter como primeiro motivo de oração nesses 3 períodos, agradecer pelo livramento que Deus está nos dando. E aí, irmãos, nós vemos que adianta orar pelas autoridades. Quem sabe a maioria não parou de roubar, a maioria vai continuar corrupta, mas eu creio que essa atitude tem a ver com o clamor da igreja, pedindo a bênção de Deus sobre as autoridades. As autoridades da nossa nação estão com consciência de que se eles não abrirem mão do lucro, eles vão ter que sepultar uma multidão de pessoas no Brasil. Glória a Deus pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos diretores de escolas, pelos donos de escola particular. Glória a Deus por todas as autoridades que estão tendo o bom senso de mandar o seu povo se recolher. Então vamos orar a Deus, agradecendo o livramento que Deus está nos dando através das autoridades, amém? Segundo motivo de oração, para clamarmos a Deus pelos países em crise de contágio, a fim de que o mal cesse o quanto antes. Mas apóstolo, essa desgraça é juízo de Deus, ainda que seja. Quando Davi pecou de uma maneira que ele não poderia pecar, Deus mandou o profeta até ele, e era para ele escolher o castigo que ele queria receber, e ele não era bobo nem nada, escolheu cair nas mãos de Deus, porque Davi sabia que Deus é rico em misericórdia, e Davi então clama, e Deus ordena que cesse a praga, e assim, milhares e milhares foram mortos, mas não todo o povo. Eu e você precisamos crer que como filhos de Deus, que clamam através do nome de Jesus, é possível atrair a misericórdia, a bondade de Deus para o caos, ainda que ele esteja predito há mais de 2000 anos. Mas como assim, apóstolo? Você disse no início que isso é um vírus de laboratório? Mas as coisas na terra acontecem conforme aquilo que Deus já sabe da avareza e da ganância do ser humano. Deus sabe antes, por isso que Ele predisse, ou seja, não há novidade nenhuma para nós. E nós também sabemos que esse não será o último, nós sabemos que coisas piores virão, mas não significa que nós temos que nos portar assim, aí está escrito, tem que acontecer que ferre-se todo mundo, não. Nós, como filhos de Deus, que podem chegar a Ele com ousadia pelo nome de Jesus, precisamos chegar diante do nosso Pai, como um filho que fez arte, como um filho que aprontou, como um filho que desobedeceu, e abrir a boca e clamar, abrir a boca e chorar, abrir a boca e pedir, e o Pai do céu, que é muito mais misericordioso do que o Pai da terra, vai nos atender. A praga vai cessar, e o mundo vai saber que a igreja de Deus clamou, e aquilo que seria mais terrível, foi menos terrível em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro motivo então da nossa oração 3 vezes por dia, para agradecer o livramento que Deus está nos dando, também através das autoridades. Segundo motivo, para clamarmos a Deus pelos países em crise de contágio, a fim de que o mal cesse. E não é só a Itália, viu, irmãos? Não é só a Itália. Coloque lá no Google, países contaminados pelo coronavírus, você vai ver que são vários, são muitos, com milhares de pessoas. Terceiro motivo de oração, que o povo brasileiro, também os não cristãos, os ex-cristãos, os cristãos não praticantes,
os islâmicos, os muçulmanos, os espíritas, os kardecistas, porque agora nós não estamos falando de religião, estamos falando de pessoas, para que o povo brasileiro, independente do seu credo, se recolha na sua casa, fazendo a sua parte, e assim a pandemia não vai se instalar de modo terrível na nossa nação, em nome de Jesus de Nazaré. Então clame pelo povo brasileiro, não clame apenas pelos crentes do Brasil. Deus não ama só os crentes, Deus ama todas as pessoas. E nós que já tivemos o privilégio de conhecê-lo através de Cristo Jesus, precisamos entender que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu Jesus para que o mundo fosse salvo. É certo que Deus tem um relacionamento diferenciado com os seus filhos, mas amar, Deus ama a todos, salvar, deseja salvar a todos, e nós como igreja não sejamos egoístas. Nosso terceiro motivo de oração 3 vezes por dia é clamando que o povo brasileiro se recolha, que o povo brasileiro faça a sua parte e a pandemia não se instale na nossa nação, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero concluir essa mensagem e esse nosso culto diferente desse dia 17 de março de 2020, pedindo que Deus nos ajude, que Deus nos encha da paz que excede todo o entendimento, e que mais rápido que o previsto, o Senhor nos dê vitória, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Agora eu quero convidar quem está aqui para ficar de pé, quem está em casa também, fique de pé, por favor. Não quero mandar na sua casa, mas você não está assistindo o culto hoje, você também está prestando culto a Deus de uma maneira diferente. Levante uma de suas mãos e vamos orar junto. Pai, nós queremos agradecer-te pelo livramento que o Senhor está nos dando como nação. Obrigado por conscientizar as autoridades. Obrigado pelas autoridades, ó Pai, que estão numa posição de privilégio, têm acesso aos melhores médicos, às melhores condições, poderiam deixar o bicho pegar, como se diz popularmente, mas bendito seja o teu nome, porque eles têm tido bom senso, eles têm alertado a nação, eles têm orientado o povo a se recolher, e nós te glorificamos por esse grande livramento que estamos recebendo da tua mão, através das autoridades constituídas do nosso país. Ó Deus, que esse momento seja momento também de conversão para as autoridades da nossa nação, conversão não apenas a Cristo, porque certamente a maioria deles nem cogita isso, mas conversão, Pai, a um estado de vida ausente de corrupção, conversão, Pai, à consciência de que o ouro e a prata não podem nada diante de algo tão pequeno como um vírus produzido num laboratório. Poderoso Deus, usa esse momento para conscientizar os políticos da nossa nação, as pessoas investidas de autoridade, que mesmo o país passando por essa lava-jato, ainda tem, ó Pai, a coragem de roubar, de enganar e de tramar. Opera, Deus, na vida das autoridades públicas desta nação. Eu clamo junto com a tua igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, nós também de mãos levantadas clamamos pelos países, Deus, em crise aguda de contágio, Paquistão, a própria China, o Japão, Austrália, Alemanha, Itália, França, Portugal e tantos outros. Deus, tenha piedade dessas nações. Algumas dessas têm negado o Senhor, têm rejeitado a tua palavra, perseguem os cristãos, mas que a tua misericórdia se volte para estas nações, e que os governantes destas nações tenham que reconhecer que o Deus cristão, o Deus de Israel,
o Deus dos deuses, o Deus de todos os povos, o Deus de todas as tribos, o Deus de todas as línguas e nações, o Deus criador dos céus e da terra, se inclinou para o povo de todo o mundo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E por último, Pai, o nosso terceiro motivo, fala com o nosso povo, Pai, fala com o povo brasileiro, que nessa hora a ideologia partidária não interesse, que nessa hora, Pai, a prática religiosa não interesse, que nessa hora, Pai, o estilo de vida não interesse, mas que todo o povo brasileiro, em respeito ao próximo, mesmo aqueles que não estão nem aí para a sua própria vida, que eles sejam tocados para respeitar esse momento caótico e se recolham, ó Pai, a fim de não serem veículos de contaminação. Muito obrigado, Deus, pela vida dos amados que aqui estão. Muito obrigado pela vida do Levi, da Isabela, do Ismar, da Marilene e do Lucas. Que o Senhor nos leve guardados para os nossos lares, que o Senhor nos preserve incontaminados. Muito obrigado por cada um dos teus filhos e filhas que estão acompanhando de casa, que estão cultuando ao Senhor juntos. Guarda-nos, ó Pai, livra-nos, ó Pai. Se porventura tivermos contato com pessoas contaminadas, que o fogo do Teu trono, Pai, venha sobre nós e nos livre. Que o fogo do Teu trono, através de nós, livre a pessoa contaminada. Oh Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, conceda-nos a Tua graça, a Tua paz e um livramento assombrosamente maravilhoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Deus abençoe a todos e até domingo, 10 horas da manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.